Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui a nossa nona aula de hermenêutica 1 e 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui na nona aula. Glória a Deus. Teremos a 10ª e a 11ª, né, nesse bloco, e assim fechamos essa matéria que, como eu venho dizendo, para mim é a fina flor das aulas e das matérias de teologia, né? Então, eu amo muito essa matéria e confesso que eu poderia ter 3 módulos, 4 módulos dela, mas aí ficaria faltando algumas outras matérias no nosso currículo, então a gente se limita, né, a uma matéria, no máximo 2, mas graças a Deus as aulas estão rendendo bem, então a gente já concluiu a Hermenêutica 1, que foi aqui no material do Nelson e do Lund, e agora estamos no material do Luiz Berkoff, fazendo a Hermenêutica 2. É um livro maravilhoso e são livros pequenos, mas ótimos, que nos fazem amar mais a Bíblia e a boa hermenêutica. Como sempre, eu gosto de avisar que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam depois reutilizar esse material. São gravadas também para que futuros alunos que queiram fazer o nosso curso em EAD possam estar utilizando também essas aulas como parte do currículo. Claro que terão outras coisas, mas essas aulas gravadas serão também farão parte do currículo. E também deixo gravado e aberto para que possa ser útil a qualquer irmão em qualquer igreja local que queira aprender a interpretar a Bíblia corretamente e aprender mais das doutrinas bíblicas e, quem sabe, ser muito mais apaixonado pela palavra de Deus e pelo Senhor. Então, a gente deixa essas aulas também disponíveis para que elas sejam bênçãos a muitos irmãos que falam a língua portuguesa, ou quem sabe, onde quer que esses vídeos, áudios, podcasts chegarem, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, né? Como é costume nosso, eu gosto sempre de ler um texto bíblico, e eu peço que os irmãos abram sua Bíblia em João 1:1, texto clássico de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quero ler aqui com vocês esse texto tão lindo. Quem achou, pode ler para nós, por gentileza. João 1. Quem quiser, faça as honras, por gentileza. João 1:1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler. Então pode ler. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida. Joia. A irmã leu em que versículo? Não. Não, isso que eu ia perguntar. Não, li errado. Desculpa, doutor. Tá, pode ler, Ju. Porque eu vi que foi muito diferente. A irmã abriu em qual texto? Abri 1 João. Ah, tá. Eu falei, mas será que a nova versão da linguagem de hoje está assim? Leia João 1. João 1. Lê para mim aí, Beatriz. Até eu achar. Pode ler. Evangelho, né? Evangelho de João, tá, irmã? No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Ótimo, obrigado. Então, é isso aí. Então, é um texto muito conhecido por todos nós, né? Alguém tem outra versão aí? Alguém tem outra versão? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ótimo. Então, esses textos, né, meus irmãos, são textos que mostram que Jesus, ele já era a palavra. Vou até abrir também aqui num
na minha versão, né? Ela está um pouquinho diferente, vou abrir a minha Bíblia em Kindle, compartilhar aqui com vocês. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Algumas outras versões vão falar, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né? E aí, alguém tem mais alguma outra versão diferente dessa? Dessas que nós lemos? Não? Só queria ler esse texto, né? Porque hoje a gente está tratando aqui sobre os assuntos da interpretação, e eu quero hoje, como nós estaremos falando, principalmente aqui, daquele período, que é o período da patrística, hermenêutica na patrística. Nós começamos falando, semana passada, aqui no material, né, do Louis Berkhoff, a história dos princípios hermenêuticos entre os judeus. Trabalhamos ali em cima da definição de história, ou melhor, falamos período, né, entre os judeus, né, falamos sobre as definições de história, e depois falamos sobre os princípios de interpretação entre os judeus. Falamos dos judeus alexandrinos e também falamos sobre os judeus ali da Palestina. Foi onde a gente trabalhou bastante, tanto os judeus palestinos quanto os judeus alexandrinos. E depois falamos um pouco também da história da interpretação bíblica entre os judeus nesses demais séculos, ali na Idade Média. E hoje nós estaremos indo para a patrística, o período de interpretação da hermenêutica na igreja cristã, mas nós estaremos olhando especificamente a patrística. E eu fiz questão de pegar aqui esse, né, no caso, essa versão, porque o escritor de João, que é o próprio apóstolo João, ele fez questão aqui de utilizar uma linguagem filosófica, não sei se vocês sabem disso. João, ele utiliza uma ideia filosófica, né? Podem ver que João, quando ele usa que no princípio era o Logos, ou como a gente viu agora aqui, o Verbo, no original, João 1, literalmente a palavra que está ali como verbo, ou a própria transliteração que em algumas Bíblias está como palavra, no original é Logos. No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. E por que eu estou falando isso? João pega emprestado uma ideia filosófica para dar uma nova conotação e uma resposta para aquela cultura. Na NVI está assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Percebam que cada versão vai traduzir de uma forma, mas essa expressão aqui, verbo ou palavra, como está na maioria das Bíblias, no original é logos. E o que era o logos, irmãos? Logos era o sentido da vida para os filósofos. Era a razão de toda a existência. Então, quando os filósofos eles estavam falando sobre da onde surgimos, da onde viemos, da onde nascemos, quem somos, eles usavam logos como uma origem para todas essas coisas. Então, esse termo era muito comum entre os filósofos gregos e toda a cultura antiga, principalmente depois das conquistas de Alexandre o Grande. Esse pensamento fez parte de todo o pano de fundo do Império Romano, porque, como vocês bem sabem, o Império Romano ele foi edificado em cima da cultura grega. Os romanos eram muito pragmáticos e muito inteligentes. Eles conquistavam um povo e aquilo que funcionava no povo, eles traziam para cima da cultura deles. Como os romanos conquistaram o Império Grego, eles notaram que os gregos eles eram fenomenais na maneira em que eles tinham seus ensinos, as suas faculdades,
a maneira em que eles faziam política, a maneira em que eles tinham a democracia, o que os romanos fizeram? Eles só aprimoraram. Eles tinham a sua dinâmica e aí eles exploraram. Então, podemos dizer que o Império Romano ele é construído em cima dos alicerces gregos. Claro que as suas devidas proporções, né? Então, era muito comum naqueles dias que, quando alguém perguntava de onde viemos, de onde nascemos, para onde iremos, qual é a origem de todas as coisas, eles tinham uma resposta que viemos do Logos, que é a criação de tudo. Era como se fosse uma resposta que abarcava toda essa questão e trazia ali uma certa uniformidade no pensamento grego e no pensamento romano naqueles dias. No pré-socrático, né? Como? No pré-socrático, todos eles buscavam a origem de todas as coisas. Isso, Júnior. Muito obrigado, exatamente. Essa questão da origem, ela é importante. Ora, porque se estamos vivendo e se somos alguma coisa, né? Por isso que a gente tem aquelas frases que se tornaram clássicas, né? Ser ou não ser, eis a questão. Parece bobeira, mas somos. Somos ou não somos? Da onde nascemos, para onde iremos, né? São respostas. Eu sei que são respostas, muitas vezes, que a gente não tem uma afirmação precisa para todas elas, mas uma coisa é fato, existimos nesse presente e somos frutos de um passado e deixaremos um legado para o nosso futuro, e assim as gerações vão. Então, como o Júnior bem disse, né? Essa ideia das origens era muito relevante para eles. Então, o Logos era a origem, era a razão de ser. Mas vem João, agora guiado pelo Espírito Santo, e diz assim, olha, sabe, gregos, sabe, romanos, vocês aí do movimento pré-socrático, vocês aí que buscam saber a origem de todas as coisas, eu quero dizer para vocês que o nome dele chama-se Jesus Cristo. E ele veio do Pai. Ele e a palavra são um. E ele nasceu. E ele nasceu como carne, e digo mais, ele é o Logos, que vira carne, e ele é o próprio Deus. Ou seja, vocês dizem que a origem de todas as coisas é o Logos, eu quero dizer que vocês chegaram muito perto, mas o Logos é Jesus Cristo, o verdadeiro Logos é o Deus encarnado. Ponto. E trouxe essa resposta maravilhosa. Percebam, quando a gente lê João 1 de forma literal, sem essa fala minha de pano de fundo, só o texto em João 1 já é maravilhoso. Mas quando a gente tem uma ideia que João está dando uma resposta àquele mundo, se torna mais maravilhoso. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai hoje entrar na patrística. E a gente vai trabalhar em duas escolas. Nós vamos trabalhar ainda na escola alexandrina, que é na escola de alegorização, e vamos trabalhar na escola de Antioquia, que é a escola literária. Então vai ser uma delícia, porque vocês vão entender muito sobre esses primeiros anos, né, da igreja primitiva. E só para eu concluir aqui a minha fala introdutória, para a gente mergulhar nos slides e depois mergulhar no livro-texto, os grandes teólogos chamam esse período, que é o período da patrística, de Era de Ouro do cristianismo. Ou seja, foi um dos momentos mais célebres e mais maravilhosos do cristianismo, depois da igreja primitiva, é claro, depois da Era dos Mártires, vem esse terceiro período, que é o período da patrística. E por que era chamado a Era de Ouro, Era Dourada? Porque foi um dos únicos períodos na história do cristianismo que se reuniram as mentes mais piedosas, os corações mais aquecidos, as vidas mais convertidas que pisaram nesse planeta depois da geração apostólica. Não estou dizendo que o período que veio logo ali depois dos apóstolos, que a gente chama de Era dos Mártires, não teve gente assim. Teve, mas vocês têm que lembrar que era um outro contexto. A igreja estava sendo perseguida. Ela tinha perseguições cruéis, tinha pausas, muitas vezes na troca do imperador, tinham imperadores romanos que não faziam perseguições, aí voltava de novo uma grande perseguição sobre os cristãos, ou seja, então, no período que chamamos também de Era dos Mártires,
houve pessoas brilhantes, obras brilhantes, só que muitos desses documentos, dessas obras se perdeu. Por quê? Porque a igreja estava passando por perseguição, é bem simples assim. Então, muitas histórias não chegaram até nós. Muitos fatos, muitos pastores, muitas vidas. Só vou dar um exemplo para vocês. A igreja da Pérsia era uma igreja muito forte. Os cristãos da Pérsia eram muito fortes. Mas logo depois que o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano, e a sede vai lá para Constantinopla, o que acontece? Como os persas eram muito inimigos dos romanos, a primeira coisa que os reis persas fizeram foram impedir o cristianismo entre os persas. Então, foram mortos muitos cristãos nossos na Pérsia, irmãos nossos. Ou seja, a gente não sabe das histórias da vida deles, só sabe de uma coisa: foi um massacre na igreja cristã lá na Pérsia, nos dias logo depois que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império. Perceba, então, muitas histórias a gente vai saber no céu, mas Deus permitiu na sua providência que logo depois que a igreja passa a ser, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, que muitos homens de Deus, eles foram levantados em muitas cidades e muitos textos desses homens foram preservados. Então, nós temos um acervo muito grande em função disso. E mesmo com a institucionalização do cristianismo por meio do Império, esses irmãos que são chamados os pais da igreja, eles se mantiveram com muito êxito, com muita firmeza diante dos imperadores. Ou seja, nós temos, assim, grandes nomes, e hoje a gente só vai dar uma pincelada. E eu queria destacar aqui para vocês, meus irmãos, o que fez deles se tornarem o que foram foi o amor deles à palavra, a fidelidade deles à palavra, a maneira em que eles estudavam a palavra, não para poder buscar na palavra uma resposta para eles fazerem uma religião misturada com a política, não. Eles buscavam a palavra com todo empenho, com toda dedicação, debaixo de muita oração, de muita renúncia, de muito jejum, e ali eles dedicavam tudo isso para servir a igreja. Então, muitas vezes, as demandas e as teses e as mensagens de todos eles eram uma maneira mais ou menos dizendo a todos: olha, eu sei que agora a igreja não passa mais pela perseguição, mas agora a gente tem outras obras malignas que têm se levantado contra nós. Por exemplo, a igreja tendo se tornado religião oficial, a igreja tendo se tornado uma instituição. Nós temos agora muitas outras práticas também que entraram dentro do seio da igreja, que é, por exemplo, a questão das relíquias sagradas. Nós temos agora também o que? O poder, porque agora o pastor ele passava a ser uma figura importante ao imperador romano e aos reis das outras nações. Então, geralmente, esses pastores eles eram assediados por esses novos reis ou pelo imperador, porque eles eram uma força política levando as massas a acreditar naquilo que eles pregavam. Logo, se o imperador tinha a graça do pastor e o pastor do imperador, ou seja, o pastor era uma figura muito forte, o bispo da cidade era uma figura muito forte. Então, percebam que agora se levantaram novas tentações a essa igreja. Mas esses homens de Deus, desse período da patrística, eles se mantiveram, na sua grande maioria, fiéis. E quando alguns se enveredavam para algum erro, eles se reuniam para resolver os erros. Ou seja, é chamado a Era de Ouro porque eles amaram o Senhor e amaram a palavra. Tá bom, meus irmãos? Então, hoje a nossa pauta vai ser exatamente isso, o período patrístico. Depois eu vou dar uma pincelada no período medieval e aí a gente vai para o período da Reforma. Eu pretendo hoje concluir essa parte, porque a partir da 10ª aula, nós estaremos entrando na interpretação teológica, na interpretação gramatical e na interpretação histórica e fechamos esse módulo, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Colaboração. Como? Uma colaboração só sobre esse texto de João. Pois não. João também, ele dá uma resposta ao gnosticismo também, né? E reafirmando a natureza divina de Cristo.
Por isso que Obrigado, Júnior. Obrigado. Que naqueles dias tem era uma corrente muito forte, né? forte. Exatamente, obrigado. Muito bom. Exatamente, né? Ele mostra que, e deixa eu explicar até aos alunos novos, o que o gnosticismo ele pregava, que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, ele era só um espírito. Porque dentro da filosofia gnóstica, eles dizem o seguinte, que tudo que é santo não tem carne, e tudo aquilo que tem carne é pecador. Como pode Deus, que é santo, ter se tornado carne? Logo, essa interpretação, ela era questionada pelos gnósticos, porque eles diziam, não, quando a Bíblia fala que é carne, não, ele tinha uma aparente forma de corpo, mas ele era espírito, ele era um ser quase como que um anjo, né? Então, obrigado, viu, Júnior? Exato. Então, vamos lá, meus irmãos, aqui, ó, período patrístico. Período patrístico, né? Hoje a gente vai estudar de novo a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Lembrando que a escola de Alexandria trabalhava muito em cima da alegorização, principalmente platônica, e a escola de Antioquia é uma escola mais prática, no sentido literal, eles interpretavam de forma literal. Então, Júnior, por gentileza, leia o slide para nós, por favor. Período patrístico. O período patrístico foi marcado pela polarização entre duas escolas, Antioquia e Alexandria. Escola alexandrina, século III, alegorista. No entanto, o que vingou mesmo foi o método alegórico, que floresceu especialmente em Alexandria, onde Origem deu continuidade à tradição de Filo, inspirada no platonismo. Joia. Então, percebam que aqui, meus irmãos, havia, sim, uma polarização, havia muitos debates. Lembram? Na última aula, eu trabalhei muito sobre essa questão de que o meio pelo qual você é formado, você acaba adquirindo certos hábitos, costumes, pensamentos, porque, querendo ou não, admitamos ou não, somos frutos do meio. Se participamos de um país onde a nossa cultura básica é muito rasa, a gente vai sofrer por causa disso. Se a gente participa de um país onde a cultura básica é bem elevada, eles terão privilégios sobre isso. Por quê? Porque, querendo ou não, somos frutos do meio. Então, na escola de Alexandria, aqui no terceiro século, a gente viu que eles eram muito fortes, lembrando que Alexandria é ali no Egito. E o que floresce logo depois também, nos próximos séculos, inclusive na Idade Média, e a gente vai chegar lá, quando eu falar sobre a escola medieval, vai ser o sistema alegórico. Porque, como já mencionamos aqui, meus irmãos, dentro da alegorização, você coloca o que você bem entende. E no romanismo, ou seja, na Igreja Católica Apostólica Romana, que ela vai nascer propriamente dita ali depois do quarto, do quinto século, principalmente a partir do quinto e sexto século em diante, o romanismo se estabelece, a alegorização vai ser muito importante para eles. Porque aí você coloca a doutrina que você bem entende de acordo com a sua interpretação. Logo, você consegue fazer, eu diria, esse malabarismo teológico. Já na escola de Antioquia, que é uma escola baseada na interpretação literal, você não consegue. Você não consegue colocar algo quando você faz uma leitura literal, tá bom? E aqui vem, então, só recordando, né, como o Júnior falou, nós já tínhamos visto na aula anterior que Filo, o grande judeu, ele tinha também essa inclinação, né? E também aqui agora a gente está vendo Origem. A gente vai ver onde Orígenes vai dar continuidade àquilo que Filo tinha falado. Só que Filo era judeu e agora Orígenes é cristão. Então, a gente vai ver aqui, antes de Orígenes, Clemente de Alexandria. Leia para nós, Júnior,
porque Orígenes é o discípulo de Clemente de Alexandria, que se torna mais célebre do que o próprio Clemente. Então, por gentileza, Júnior. Ok. Clemente de Alexandria, 155 a 216 depois de Cristo. Diretor da escola catética de Alexandria. Segundo ele, o mistério das Escrituras não era para todos e que servia para despertar Deve ser despertar. Colocar a errado. curiosidade de todos. Errado. Isso. A interpretação de Clemente era cristocêntrica, mas baseada na alegorização do Antigo Testamento. Uma vez que as Escrituras era mística, precisaria haver uma interpretação simbólica, alegórica e metafórica. Ou seja, né, ele não quer dizer, irmãos, que aqueles pais da igreja que pendiam para a alegorização, eles eram heréticos, assim, declarados. Eles usavam da alegorização com muita frequência, é óbvio, como a gente vai ver em vários exemplos aqui, eles vão abrir campos de interpretações muito perigosos, até um pouco heréticos mesmo. Por isso que lá na Idade Média, o romanismo e tanto os ortodoxos gregos vão trabalhar em cima da alegorização. Para quê? Para poder sustentar as doutrinas erradas, tá bom? Então, né, mas percebam que aqui a gente está falando que Clemente ele era cristocêntrico. O que é isso? Baseado em Cristo. Toda a alegorização dele, do Velho Testamento, era baseada em Cristo, dando um sentido último, né, das Escrituras em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a alegorização e o lado metafórico afloravam. Então, veja os exemplos aqui, Júnior, por gentileza. Sim. Sara e Agar, né? Igual. Sabedoria verdadeira e filosofia pagã. São duas pessoas, não uma filosofia verdadeira e a Agar seria a pagã, né? Exato. Então, percebam que a gente também vai ter no Novo Testamento o próprio Paulo falando de Sara e falando também de Agar. Paulo também vai usar uma alegoria. Paulo vai usar uma figura de retórica. Sim. Mas Paulo já explica a figura de retórica sem contaminar o ensino. O problema, meus irmãos, guarde isso, a alegorização, o problema é que nem hoje conosco o que acontece com o movimento pentecostal e avivado. Nenhum problema de ser mais fogoso, nenhum problema de acreditar no poder de Deus, nenhum problema. Mas admitamos, quantas são as interpretações heréticas que nascem de visões, de revelações, de profetada, de profetismos, dentro das igrejas pentecostais e avivadas. Desse mal, os tradicionais não sofrem. Os tradicionais não sofrem desse mal. Eles podem sofrer de um outro mal, que é usar da racionalização para interpretar a Bíblia. Ou seja, usam da mente, usam da ciência para interpretar a Bíblia. Mas os pentecostais, eles vão lá para o lado místico, e nós avivados, e muitas vezes, se a gente não for firme, a gente acaba com qualquer tipo de espiritualidade. Então, percebam que a alegorização, quando ela era usada de forma adequada, não tinha nenhum problema. Mas quando ela era usada de forma aonde questionava o ensino verdadeiro, aí todo o problema, tá bom? É porque então, quando é excesso de tudo querer alegorizar, é problema, né? Exatamente. Exatamente, Júnior. Mesmo que servisse para despertar a curiosidade, mesmo que fosse algo que era muito comum entre os filósofos e o pensamento daqueles dias lá em Alexandria, há um outro detalhe, viu, meus irmãos? Alexandria, o Egito no passado, né? Quando a gente pega, por exemplo, Alexandria no passado, o que acontece? A gente tem que lembrar de uma coisa. Alexandria era uma cidade muito próspera, muito célebre, mas a gente tem que lembrar que o Egito, nem todo o Egito era igual era Alexandria. Alexandria era que nem São Paulo hoje. É um polo, percebam, nós somos um polo industrial, um polo educacional, um polo tecnológico. São Paulo é diferente dos outros estados do país, a gente sabe disso. Mas a gente não pode dizer também que os outros estados não sejam protagonistas
na educação, né? Cada um tem a sua qualidade, mas assim, Alexandria representava um pouco o que é São Paulo para o Brasil. Então, agora, quando eu falo sobre o Egito, você tem que lembrar que, por exemplo, os pais do deserto, eles eram pessoas muito piedosas e eles não sofriam, por exemplo, da influência dos alexandrinos. Por quê? Porque os alexandrinos eram a escola filosófica. Os pais do deserto, por exemplo, na sua grande maioria, eram pessoas simples que iam lá para os monastérios, iam para viver uma vida solitária, uma vida resguardada, longe de todos, fazendo a obra de Deus nos desertos. Então, percebo que no Egito Antigo, nesses primeiros séculos, temos polos acadêmicos, onde realmente o nível filosófico era bem elevado, mas tinha outras cidades que eram simples, mas tinham crentes piedosos. E irmãos, ao estudar um pouco de história eclesiástica, é lindo ver, por exemplo, como o Egito foi poderoso no passado no que se diz respeito ao cristianismo. Então, quando a gente pensa um pouco do que era o Egito, como eles viviam aqueles dias, o que eles se tornaram, é maravilhoso saber que os nossos irmãos do Egito, eles eram fortíssimos, fortíssimos no cristianismo. Então, quando a gente para assim e pensa, será que era só Alexandria? Não, Alexandria era um ponto de pensadores, mas haviam cristãos muito significativos no Egito, na Síria, na Sicília, em Tarso, na Capadócia, depois do quarto século, ali em Constantinopla. Então, percebam, o nível de cristãos, cristãos pensadores influentes, foi crescendo. Todo o norte da África, a gente vai ter depois Agostinho, a gente vai ter ali onde o próprio Império Romano, grandes pensadores ali, que a gente vai estar estudando hoje, né, como foi Jerônimo, por exemplo. Então, é muito curioso isso, tá bom? Vamos continuar aqui os exemplos de alegorização. Júnior, leia para nós aqui o segundo, a esposa de Ló. Esposa de Ló, apego às coisas terrenas, que impedem de conhecer a verdade. As aves de rapina, a ânsia impura pela comida, a injustiça, o roubo e a cobiça. Aqui são exemplos que ele está dando, irmãos, por exemplo, né, fazendo uma interpretação alegórica. O que vocês acharam aqui da esposa de Ló? Que ela representa o apego às coisas terrenas que impedem de conhecer a verdade. Tem a ver ou não tem a ver? O que vocês acham? Eu acho que é um indicador, né? Eu até já falei uma vez sobre isso, que Jesus fala, cuidado com a mulher de Ló. Porque o coração dela estava voltado para as coisas desse mundo. Então, quando é coisa desse mundo, envolve tudo, né? Luxúria. Sabe que Sodoma era um lugar de sexo sem controle, todas as bestialidades, né? Então, ela não estava totalmente fora da questão espiritual. A cabeça dela estava voltada para as coisas materiais. Terrenas, né, Júnior? Né? Bem isso mesmo. Então, tá certíssimo. Então, percebam que aqui não tem nenhum problema, tem? Nenhum problema, né? Não, acho que não. Nenhum problema. Tranquilo, né? Agora, vamos lá. As aves de rapina. Vamos fazer aqui um debate rápido, né? E essas aves de rapina? A ânsia impura pela comida, a injustiça, o roubo e a cobiça. E aí tem que conhecer bem as aves de rapina, né? Conhecer bem para poder entender se de fato ela representa mesmo essas atitudes, né? Mas a gente olhando assim num primeiro momento, nem não fere tanto o ensino bíblico, né? Não. Não fere. Percebam que, de uma forma, para despertar a curiosidade, para servir ali como uma ferramenta, a alegorização é boa. Para você fazer uma aplicação ao ouvinte. Está entendendo? Até aí nenhum problema, né? Agora, só que assim, o negócio não para aqui, tá, irmãos?
Não para aqui. Já já a gente vai ver mais outros exemplos. Agora, vamos ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza, Orígenes, né? O discípulo aqui de Clemente de Alexandria. Lê para nós, Fia, por gentileza. Orígenes, de 185 a 254. O sentido das escrituras só pode ser encontrado num sentido mais profundo e mais intelectual. Segundo ele, não é possível interpretar literalmente várias passagens do Antigo Testamento. O princípio literal é para crentes simples. O que importa é o sentido espiritual, que nos permite conhecer a verdade. Dá uma pausa até aí. Olha só, então Orígenes é o discípulo de Clemente, e aqui ele se torna até um escritor e um líder da igreja primitiva mais célebre, né? Mais importante. Agora, que curioso, irmãos, percebam que aqui ainda, ó, é aquele período que eu falei para vocês, né? Da igreja primitiva. Pode ver que tanto Clemente está no ano 155 a 216, quanto aqui o Orígenes 185 a 254. Aqui estava tendo muita perseguição, mas mesmo assim eles estavam fazendo teologia, estavam fazendo as suas interpretações, né? E aqui, mais uma vez, eles defendem, né, o sentido alegórico. Então, mais uma vez, ele endossa isso. E aí ele afirma que o princípio literal é para crentes simples, lembrando a explicação que eu dei na última aula. Não é que ele estava chamando os nossos irmãos lá da Palestina, né, de pessoas ignorantes, mas eles estavam dizendo o seguinte, que quem não tinha essa habilidade de poder fazer essas correlações eram pessoas mais que não foram estudadas, normal, nenhum problema até aí, né? Então, só que assim, o grande problema é quando a gente começa a dizer que só o nosso modelo está certo. Esse que é o grande problema. E aqui agora vem alguns exemplos. Agora o negócio aqui vai ficar estreito, das alegorizações, né? Olha só, lê para nós, Beatriz, por gentileza. A arca de Noé simbolizava a igreja e que Noé simboliza Cristo. Bom, num primeiro momento, essa comparação aqui, essa alegoria, tá bom? Tá bom ou não? Tranquilo, né? Tá. Nenhum problema. Vamos lá agora, vamos lá. Agora aqui, né, é quando Jesus ele entra em Jerusalém. Então, pode ler para nós? Na entrada de Cristo em Jerusalém, a jumenta representa o Antigo Testamento, o jumentinho o Novo Testamento e os dois apóstolos os aspectos moral e místico das Escrituras. E aí, aqui eles já gastaram um pouco da filosofia ou não? Aqui já ficou mais complicado, né? Né? Aí ele viaja um pouco. Aí já deu uma viajada, né? Opa, mas vamos pensar aqui que nós estamos ali vivendo... Aí alegorizou demais. Aí você não viu nada. Mata o sentido literário, é um problema. Você não viu nada. Você vai ver que o negócio vai ficar melhor, entendeu? Mas vamos lá, vamos imaginar, ó, nós estamos no ano 185, você tem que lembrar que há 100 anos passados... Bom, 100 anos passados na história não é nada, né? Concorda? 100 anos... Quando a gente fala, né, na nossa vida, foi há 30 anos atrás, o Brasil... Não, 100 anos na história não é nada. Não é nada. Então, quando a gente pensa aqui que eles estão por volta disso, do ano 180, 190, 200, o cristianismo, alguém tinha, talvez, ainda estava vivo alguém que viu João, por exemplo. Um senhor de 100 anos, possivelmente, falava, não, eu vi João. João foi lá na minha casa, era um bebê de 5 anos, 3 anos, meu pai disse que João estava lá. Né? Pense, então foi logo ali o Novo Testamento, né? Então, quando eles começam a fazer essas comparações, tudo bem, alegorizou bastante aqui, mas até que o jumento é o Antigo Testamento, o jumentinho novo é o Novo Testamento. Os dois apóstolos que vão buscar o jumentinho representa, né, o lado moral e místico, ou seja, um é o moral, o outro é o místico. Como meios didáticos, até passa, né? Estou usando aqui, eu estou sendo bondoso, tá, meus irmãos? Não é? Até vamos dizer assim, como meios didáticos, você até consegue tolerar, não é ou não é? Dá para tolerar ou não dá? Dá. Então,
Mas já começa o negócio a ficar mais estreito. E agora as 10 virgens. Lê para nós, por gentileza, Beatriz. As 10 virgens, as 5 lâmpadas dos sábios, os 5 sentidos naturais. O azeite, o ensino da palavra, os vendedores são os mestres e o preço é a perseverança. Aí aqui já percebam que o negócio vai tomando certas dimensões que a gente não fala, peraí, a gente começa a pensar assim, mas pera lá, o pastor pregando isso hoje em dia, na nossa igreja, a gente não falaria aqui que é uma revelação pentecostal? É ou não é? Pura e simples. Perceba que a alegorização, em nome da espiritualidade, e a revelação pentecostal ou avivada, em nome da espiritualidade, é muito próxima, né? É muito próxima. É tão estranho porque ele fala que as 5 lâmpadas são da sábia, né? As insensatas não tinham o sentido também? Porque o sentido é o quê? Os tato, falar os 5 sentidos naturais que nós temos. Então, a gente teria que chegar em Orígenes e perguntar onde estão as outras, né? As outras também não tinham? Ou estava ofuscado, quem sabe, né, Júnior? Exatamente. Mas olha, o preço que é a perseverança que foi o melhor, né? O preço que foi a perseverança. O azeite também, o ensino da palavra, né? Mas percebam, né? Então, agora vai ficar melhor ainda. Vamos lá, vai ficar Parece que melhor. nada é real. Hã? Nada é real. Como assim? Não é real no sentido literal. Tudo Então, que você percebe que a alegorização, Júlio, onde está o perigo? Eles estão alegorizando em cima de uma parábola. A parábola já é uma figura de retórica. Então, você pega uma parábola que você já tem que dar a essa parábola uma interpretação espiritual nela, e ainda você alegoriza a parábola, olha aí onde você vai construindo. Você entende por que, na Idade Média, o que predominou foi a alegorização? Porque aí você diz o que você quer dizer e diz que Deus te revelou e acabou. Eu sou o bispo da cidade, eu sou o papa, falei, é a boca de Deus falando. E aí todo mundo aceita. Exato. Entendeu? Uhum. Então vamos lá, vai ficar melhor. Essa daqui é melhor ainda. Essa daqui, ó. Leia para nós, irmão Tomé, paz Tomé, tudo bem, Tomé? Uau, o Tomé caiu ali, a chamada dele. Irmã Elaine Reis, paz Cia. Então, leia para nós, Elaine, por gentileza. Pastor, paz para todos. Exemplo de alegorização. O bom samaritano. Dá uma pausa aqui, irmã. Então, agora, olha só. Agora a gente vai pegar um exemplo que era muito comum naqueles dias sobre o bom samaritano, tá? Vamos ver se vocês já ouviram alguma coisa parecida. Vamos lá. Pode continuar, Elaine. Por favor. O homem que caiu nas mãos dos salteadores, igual a Adão. Jerusalém, igual a céu. Jericó, condição mortal do homem. Os salteadores, Satanás e seus anjos que roubaram a imortalidade da vítima. Semi-morto, consciência de Deus e do pecado. O sacerdote, a lei. O levita, os profetas. O bom samaritano, Cristo. Aleluia! Até... É que sim, né? É de rir, né? É de rir, não é de rir? Não está aparecendo aqui. Irmão, sejamos honestos. Se o nosso pastor está pregando, ele começa a falar, desculpem, que dessa forma a gente vai falar assim, não, o pastor hoje viajou. O pastor viajou. O que o pastor está falando, né? Mas você chegou no bom samaritano Cristo, tá ótimo. Aqui também, quando fala sobre Satanás, os salteadores, tudo bem, né? Tudo bem. Né? Até aqui tudo bem. Mas olha aqui, o homem que caiu nas mãos dos salteadores, Adão, Jerusalém, o céu, né? Então, continue, irmã. Vamos lá. O azeite. Jericó, condição do. O azeite é igual à esperança. O vinho, espírito fervoroso. O jumento, a encarnação de Jesus. O homem sobre o jumento, igual à fé na encarnação de Jesus. A hospedaria, igual à igreja.
o dia seguinte, igual à ressurreição. As duas moedas, igual o amor. O hospedeiro, igual o apóstolo Paulo. Olha, tem umas aqui que a gente fica se perguntando da onde ele tirou isso daqui. É ou não é, irmãos? É esse tipo de alegorização da dor de cotovelo para qualquer pentecostal fervoroso. Dá ou não dá? É estranho, né? É estranho, né, para nós. Mas sabe Fica isso, até Júnior? confuso, né? Fica até confuso, exatamente. Mas sabe o que isso representa para nós? O quanto nós não sofremos desse mal. Graças a Deus, depois da Reforma Protestante, a grande maioria das nossas igrejas, Júnior, elas estão baseadas em qual interpretação? Histórica gramatical. Porque, irmãos, a gente fala sobre o tripé, né, que é histórica, gramatical e teológica, porque, na realidade, o teológico, ele deriva do histórico e do gramatical. Então, é natural que do histórico gramatical você vem para o teológico. Você chega à compreensão teológica. Eu gosto de deixar os 3 pés, histórico, gramatical e teológico, para fixar didaticamente a cada um de vocês. Mas quando vocês ouvirem, assim, qualquer pregador ou qualquer professor de seminário dizendo que a nossa hermenêutica ela é histórica gramatical, ele está querendo dizer o seguinte: nós fazemos parte daquilo que a reforma restaurou, que é histórica e gramatical, e naturalmente teológica. Porque, como eu disse, tanto a histórica quanto a gramatical, ela vai coadunar aonde? Na teologia. Ela vai chegar a uma compreensão. Tá bom? É que alguns livros vão estar apenas histórico e gramatical, tá? Mas não tem problema. O teológico está subtendido, né? Mas perceba, irmãos, olha só, é muito estranho tudo isso. O pastor Abílio Santana não usou dessas alegorias aí, não? Porque falou que Jesus tinha uma casa lá na mansão na praia, diz que aparecia tudo lá onde ele trabalhava, fazendo uma marcenaria, né? Sim, casa, sim. fazendo cama, que aparecia tudo para ele lá. Não, com certeza, com certeza. Mas você vê que nesse caso, né, Júnior, perceba, olha só, nesse caso é o quê? É uma interpretação espirituosa, vesga, para justificar um erro doutrinário, mas aqui nesse contexto, eles ainda iam para a filosofia platônica, ou seja, eles tinham a filosofia como um aliado. Então, não era nenhum problema para eles, porque eles falavam assim, não, tudo bem, há uma literalidade do texto, eu só estou aplicando para meios didáticos. Num primeiro momento, irmãos, agora aqui sendo prático, tá? Esses irmãos de Alexandria e da escola alexandrina, eles não eram assim, vamos dizer assim, ousados de forma leviana ou de forma até mal intencionada. A maneira deles usarem a alegorização foi como a gente viu, era simplesmente para que as pessoas compreendessem melhor. Então, era como se eles estivessem literalmente tentando usar um meio didático. Mas eles tinham toda aquela cultura filosófica que fazia parte do dia a dia. Então, eles debatiam, né? Fazia parte do debate, não teria problema. Mas é claro, irmãos, é aí onde entra o problema de você acrescentar na palavra, porque nas próximas gerações não foi isso que aconteceu. O povo foi se afastando da palavra, houve uma centralidade na liderança na palavra, e o povo não tinha mais esse conhecimento da filosofia, até porque o Império Romano do Ocidente cai em 476, salvo engano, 476 é a queda do Império Romano, e aí, ali, um pouco antes, os bárbaros já estavam devastando todo o Império Romano. No ano 410 foi a primeira invasão bárbara no Império Romano. Em 800 anos de história, o Império Romano nunca tinha sido invadido, Roma, e no ano 410, um grupo de bárbaros, né, eles invadem ali e saqueiam Roma. Ou seja, Roma não estava... Depois ali desse período, século III, século IV e principalmente século V, já não tinha mais essa base tão grande de conhecimento filosófico. A invasão bárbara
arruinou o Império Romano. Então, perceba, aquele povo que tinha toda uma influência grega, latina, filosófica, tudo mudou, né? Por isso que a interpretação alegórica se tornou um perigo só, né? Tá bom? Mas é curioso, né, irmãos? É curioso isso daqui, né? Dava para ser pior, podia falar que o bom samaritano é os seres humanos. Hã? Dava para ser pior, falar que o bom samaritano era a gente. Nem se acha- Exatamente. Exatamente, né? Tá bom, meus irmãos? Ó, agora a gente vai para a escola de Antioquia. Escola de Antioquia. Então, a gente trabalhou agora na escola, né, na escola de Alexandria, né? Podem ver que a gente pegou a escola de Alexandria. Agora vamos para a escola de Antioquia. E quando a gente fala de escola de Antioquia, irmãos, deixa eu mostrar aqui o mapa para vocês rapidamente. Deixa eu pegar aqui o mapa, só para enriquecer um pouco a nossa aula. Ó, deixa eu pegar aqui um outro mapa que vai ser até melhor. Divisão do Império Romano. Divisão romana. Aqui deixa eu pegar uma imagem aqui. Isso, aqui. Esse mapa está bem legal. Esse mapa ficou legal. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Fala, Júnior, o que você ia dizendo? Essas duas escolas, as suas origens, ela nasce com essa questão teológica, ou ela antes já estava dentro de uma filosofia? Ou foi influência da filosofia platônica e aristotélica que se deu o surgimento delas para essas questões? Na realidade, Júnior, fazia parte um pouco da cultura, não era uma coisa assim, tipo, tem que ser assim, sabe? Fazia parte da cultura deles, né? Sabe aquela questão, Júnior, é que nem nós brasileiros aqui, muita coisa que faz parte da nossa cultura, na realidade, a gente... Agora eu vou fazer uma ponte bem legal com a escola de Antioquia. Eu vou mostrar mais ou menos como eles tinham um certo equilíbrio, viu, Júnior? Deixa eu só mostrar esse mapa aqui para vocês, para a gente vai parar. Deixa eu só mostrar aqui esse mapa. Olha só que interessante, esse mapa aqui. Deixa eu pegar esse mapa aqui. Estão vendo esse mapa? Opa, deixa eu só enquadrar melhor. Esse mapa aqui, meus irmãos, olha só. Esse mapa, aqui a gente vê o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, quando a gente está falando agora um pouco sobre essa questão, né, de Alexandria, aqui está o norte da África, né? Então, aqui Alexandria, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Está dando para ver aqui onde está o meu mouse? Alexandria, né? Então, deixa eu só pôr aqui, ó. Aqui, ó, eu vou até... Ó, aqui é Alexandria, ó. Aqui é Alexandria. Então, percebam, Alexandria, ela vai ter mais esse pensamento, como eu disse para vocês, alegórico. Mas vocês têm que lembrar que aqui eu fiz questão de pegar esse mapa, que foi quando o imperador Teodósio divide o Império Romano entre o Ocidente e o Oriente. Lembram que Constantino, ele cria a nova capital do Império Romano aqui em Constantinopla, né, e dá o seu próprio nome, né, Constantinopla. E aí o que acontece? Logo depois de algum tempo, vem o outro imperador, que é Teodósio, e ali, de fato, ele divide o Império Romano em dois, e diz, olha, Roma continua ainda como também capital, mas da parte ocidental, e da parte oriental fica Constantinopla. Aqui, nessa parte que está no caso aqui, roxo, né, vai predominar, porque a Antioquia está aqui, ó, literalmente, estão vendo onde está meu mouse? A Antioquia é aqui. Aqui nós estamos em Jerusalém. A Síria é aqui é a Capadócia, ou seja, esse lado aqui predominou a interpretação literalmente literal. E aqui em Alexandria, e querendo ou não, principalmente aqui também em Roma, vai predominar a interpretação alegórica. Num primeiro momento, Júnior, eles usavam
essas duas interpretações. Porque pensa assim, Júnior, quando um pastor estava aqui em Alexandria, ele era influenciado por quê? Pela hermenêutica de Alexandria. Mas o outro pastor que estava lá em Roma, por exemplo, ele era influenciado também pelas literaturas latinas, pela alegorização. Aqui, por exemplo, onde está aqui o meu mapa, é Hipona, é o norte da África também. A parte, pode ver que aqui é tudo norte da África, né? Mas Hipona, pode ver como está afastado de Alexandria. E Agostinho de Hipona, ele era dessa região aqui, desse outro lado, né? No caso, do lado mais leste. E podem ver que ele também era o quê? Um líder ocidental. Então, ele também foi influenciado muito por quem? Ele foi influenciado muito pela filosofia... Helênica, né? Helênica, né? Helênica, exatamente. E Alexandre chegou até Alexandria e criou essa própria cidade com seu nome, né? Exato, mas olha só que curioso, Júnior. Os gregos também tinham, aqui nessa parte oriental, aqui se falava grego. Sim. Logo, olha só, a língua era grega. Aqui, nessa parte ocidental, se falava latim. Agora, olha que curioso. Olha que curioso. Em Constantinopla, ou os pais da Capadócia, ou os pais do deserto que estavam aqui no Egito, eles, na grande maioria, falavam grego, Júnior. Só que nem todos eles pensavam, faziam uma interpretação alegórica. Olha que interessante. Os pais da Capadócia falavam grego, mas eles tinham uma interpretação mais literal. Os cristãos aqui na Palestina falavam grego, mas tinham uma interpretação mais literal. Os cristãos da Síria e de Tarso, ou da própria Antioquia, falavam grego, mas eles tinham uma interpretação mais literal. Então, havia um intercâmbio entre eles. Agora, é claro, as escolas elas estavam sendo formadas, mas todos eles tinham sido helenizados, né? Pode ver, eles eram helenizados, sim, só que uns foram helenizados, mas pendiam mais por uma literalidade das escrituras, e outros não, eram por uma alegorização das escrituras. Interessante, né? Porque aí você via que tinha dois filósofos, Platão e Aristóteles, que era discípulo de Platão, e a interpretação de Aristóteles era literal, já a platônica já era alegórica. Exato. Né? Então, é bem interessante essa questão, irmãos, porque quando a gente começa a ver aqui, né, esse mapa, deixa eu até subir aqui de novo, opa. Então, a gente começa a entender um pouquinho. Agora, voltando aqui, só para a gente terminar, né? Olha só que interessante esse mapa. Aqui, opa, voltando. Aqui, depois do 5º, 6º século, essa parte do Ocidente vai ser devastadora a interpretação alegórica, por causa do romanismo. Já aqui, entre os ortodoxos gregos, eles também vão fazer uso das alegorias, mas com menos frequência. Por isso que a gente vê que o católico ortodoxo grego, eles também vão ter a sua influência, assim como os católicos do Egito, os cóptas, eles vão ter uma influência romana, mas eles não têm toda a influência romana, porque eles ainda se mantêm mais na literalidade, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Beleza, é isso mesmo. Beleza? Deu horário agora, então a gente vai continuar na Escola Alexandrina e já vou dar umas explicações daquilo que eu penso para vocês, tá bom? Vamos para o intervalo então, meus irmãos? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Nenhuma? Então, beleza. Então, vou parar a gravação. Vamos para o nosso intervalo, tá bom?